Olá, amigos! O Seara Espírita de hoje vai falar sobre experiência de quase morte e sobre a importante participação do Brasil numa pesquisa mundial que envolve países como a Inglaterra, os Estados Unidos, a França e a Bélgica. É o estudo AWARE. Eu conversei com o professor universitário e cirurgião cardiovascular Leonardo Miana. Ele faz parte do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. Vai contar para nós todos os caminhos para a participação do Brasil nesta importante pesquisa. E vai falar também sobre suas experiências pessoais com pacientes que sobreviveram à parada cardiorrespiratória e contaram histórias incríveis. É daqui a pouco aqui no Seara Espírita. Você sabe o que é a experiência de quase morte e experiência fora do corpo? Nos últimos tempos, estes têm sido temas em destaque nos principais telejornais brasileiros e em revistas de circulação nacional. O motivo é a realização de uma pesquisa inédita na América Latina, a pesquisa AWARE, que vai acontecer aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. O Seara Espírita trouxe para o estúdio um dos pesquisadores responsáveis. Ele é cirurgião cardiovascular e professor universitário, Dr. Leonardo Miana. O que é a pesquisa AWARE? Bom, a pesquisa AWARE é uma pesquisa que se iniciou na Inglaterra. Na realidade, o berço dela na Inglaterra se deu no início dos anos 2000 e ela começou como uma pesquisa pequena que estudou, à época, 60 pacientes. Desses 60 pacientes, 4 tiveram confirmadas experiências de quase morte. Eles estudaram fatores fisiológicos, ou seja, eles dosaram marcadores no sangue, marcadores de oxigenação no sangue e avaliação da evolução cerebral e cognitiva dos pacientes em curto e médio prazo e perceberam algumas diferenças entre os pacientes que tiveram experiência de quase morte daqueles que não tiveram experiência de quase morte. Isso despertou a atenção dos pesquisadores e a ideia de se realizar, como está sendo realizado agora, uma pesquisa muito maior, uma pesquisa envolvendo vários centros em várias partes do mundo, com pessoas de várias etnias e também de vários credos, para que se possa identificar potenciais causas e também efeitos dessas experiências. Existe diferença entre experiência de quase morte e experiência fora do corpo? Bom, essa é uma pergunta muito boa, muito pertinente e que as pessoas confundem muito. Não só os cientistas, como também os leigos. Há uma parte que há uma confluência nessas duas coisas, mas há uma diferença. A experiência de quase morte, ela se dá apenas naquelas situações em que há uma parada completa dos batimentos cardíacos, ou seja, o paciente está na iminência de morrer, ou naquelas situações em que há um risco evidente de morte, um acidente muito grave, ou uma cirurgia em que o paciente está prestes a ter o óbito, ou até mesmo aquelas cirurgias onde há uma parada cardíaca controlada, e uma parada também cerebral controlada, as cirurgias que a gente chama de hipotermia profunda. Então, nesses pacientes, quando há uma experiência que nós chamamos de extrasensorial, nós chamamos ela de experiência de quase morte, mesmo que não tenha relatos de experiência fora do corpo. Então, por exemplo, um paciente que relata que viu uma luz muito forte, que viu situações do seu passado, que se encontrou com entes já falecidos neste momento em que o coração não estava batendo, em que o cérebro não estava funcionando, isso é uma experiência de quase morte. Existe uma escala definida por um pesquisador americano, Bruce Greyson, e essa escala define a partir de quantas particularidades dessas se define se o paciente teve ou não experiência de quase morte. No entanto, não necessariamente ele precisa ter tido uma experiência fora do corpo. Ele não necessariamente precisa ter visto o corpo dele separado daquilo que ele está vendo ou está vivenciando. E também a experiência fora do corpo, ela pode ocorrer em pacientes dormindo, por exemplo. Ela pode ocorrer em pacientes durante uma cirurgia,
em que o coração está funcionando normalmente, a pressão funcionando normalmente. Então, existem vários relatos de pacientes que estão sendo submetidos a uma cirurgia e que veem e ouvem de fora do seu corpo tudo aquilo que está acontecendo. Geralmente a pessoa refere que viu do alto, né? Existem até relatos de pessoas que viram de baixo ou do lado, mas a maioria dos relatos é que se viram do alto, do teto, o que estava acontecendo. Ou dormindo, pessoas que passeiam pela casa e que visitam entes encarnados ou até entes já falecidos durante o sono, por exemplo. E a pesquisa AWARE, ela vai ficar focada em experiência de quase morte ou em experiência fora do corpo? Ou nas duas coisas? Nas duas coisas, basicamente, porque o foco principal da pesquisa é se identificar qual é a prevalência dessas experiências de quase morte. A primeira coisa, nos pacientes sobreviventes de parada cardíaca, em várias UTIs do mundo inteiro, qual a prevalência desses que foram sobreviventes? Quantos relataram algum estigma de experiência de quase morte? Eles serão entrevistados e serão ratificados as suas experiências de quase morte, e dentre esses que tiveram experiência de quase morte e daqueles que não tiveram, quais as diferenças entre os pacientes e outros. Além disso, uma particularidade interessante da pesquisa e que despertou a atenção, inclusive, da mídia leiga, é a colocação de imagens-alvo bem alto no leito, próximo do teto, que seria para identificar se algum paciente que possivelmente experimente uma experiência fora do corpo, se ele realmente puder visualizar essa imagem-alvo, que ninguém mais pode visualizar, isso comprovaria uma experiência fora de corpo e aí traria mais substrato para essa discussão de relação mente-cérebro ou relação cérebro-espírito, chame do que quiser. E o objetivo final da pesquisa é compreender essa relação entre mente, cérebro e corpo? Esse é o mote principal da pesquisa, né? Essa dúvida filosófica que acompanha o homem, né? Não só o cientista, mas o homem há tantos milênios, né? Então, isso é tentar trazer mais uma luz para esse entendimento, que não vai ser respondido com essa pesquisa, nós não temos essa pretensão, mas é o cerne principal da pesquisa. Obviamente que nós queremos também identificar motivos de uma melhor reanimação, seria o primeiro foco e mais material da coisa, se identificar, será que uma melhor reanimação, com melhor nível de oxigenação no sangue, traria mais experiência de quase morte? Será que é isso que esses pacientes experimentam? E esses pacientes vão evoluir melhor depois? Ou não, esses pacientes têm a mesma reanimação, esses pacientes têm a mesma quantidade de oxigenação no sangue e no cérebro durante a parada, mas uma parte deles teve experiência de quase morte, outra não teve. E nós vamos avaliar daí a 1 mês, daí a 6 meses, daí a 2 anos, se esses pacientes vão ter uma vida diferente do outro, com mais ou menos ansiedade, com mais ou melhor enfrentamento da vida, e isso seria o impacto de que uma experiência dessa pode causar no ser humano. Então haverá um segmento destes pacientes nesta análise de uma suposta transformação na vida das pessoas que tiveram uma experiência de quase morte ou uma experiência fora do corpo. A palavra é essa mesmo, segmento que nós chamaremos aí de longo prazo, que será inicialmente de 2 anos, né? Depois existe uma ideia de se avaliar esses pacientes com 10 anos depois. A gente sabe que a sobrevida dos pacientes pós-parada é muito pequena após 10 anos, mas após 2 anos ela é significativa. Então, com 2 anos, a gente quer exatamente identificar se houve essa chamada transformação positiva, que os autores que publicaram esses trabalhos aí desde a década de 70 relatavam que há uma transformação positiva na forma de encarar o mundo que nos cerca. Essas pesquisas que já foram publicadas nas últimas décadas, de uma maneira sumária, o que elas trazem à tona como resultados? Então, as pesquisas em geral são pesquisas descritivas, né? Então, poucas pesquisas foram realizadas de forma prospectiva, tentando separar um paciente do outro, como nós estamos fazendo. Então, todos os pacientes que sobreviveram, vamos diferenciar quantos tiveram experiência de quase morte, quantos não, e vamos acompanhá-los todos para saber as reais diferenças. Então, essas pesquisas se focavam em identificar os casos que aconteceram e que ocorreram e entrevistar esses pacientes, perceber
qual o impacto que teve essa experiência de quase morte. E, em geral, esses pacientes que experimentaram essas sensações, eles têm uma modificação positiva na sua relação com a vida. Não é 100% dos pacientes, mas identifica-se que em torno de 80% a 90% dos pacientes tenham uma melhora da sua relação com a vida, uma perda de medo da morte. Os pacientes se referem que perdem o medo de morrer, passam a acreditar numa transcendentalidade maior e começam a ter o que os americanos chamam de well-being, que nós chamamos de bem-estar, apresentar um bem-estar maior em médio e longo prazo. E nas pesquisas que já foram realizadas, existe alguma associação entre ter ou não ter uma religião e viver ou não viver a experiência de quase morte? Essa pergunta também é muito interessante. Nessas pesquisas que são feitas coletando os dados de experiência de quase morte, não houve diferença nenhuma nos pacientes que têm religião ou que são céticos, não têm religião nenhuma religiosidade, entre os que experimentaram ou não quase morte. No entanto, tem um resultado no pós-experiência, né? Como você acabou de contar. Os pesquisadores não mostram se os pacientes passaram a ser religiosos ou não. O que eles avaliam mais especificamente é a forma de encarar a vida, essa transformação positiva que você muito bem disse. Então, pré-experiência, esses pacientes tanto faz se são céticos ou se são religiosos, independente da sua religião. Mas pós, eles tendem a experimentar mais transcendentalidade e melhor forma de enfrentar a vida. E na pesquisa AWARE, o que será perguntado aos pacientes? Na realidade, são 16 perguntas em que nós identificamos se o paciente não apresentou aquele fator ou se apresentou de forma não muito firme ou se apresentou de forma bem vigorosa aquele aspecto. Então, as perguntas vão desde que se naquele momento o paciente percebeu uma diferença na sua forma de pensar e de entender o mundo, se ele viu cenas do seu passado, se ele se encontrou com familiares já falecidos, se ele viu luzes, que luzes foram essas, até mesmo se ele teve experiência de fora do corpo, se ele viu o seu corpo de longe, e assim vai. Se ele teve alguma percepção extrasensorial, se ele conseguiu se locomover mais rápido ou se ele se sentia mais devagar. Então existem várias perguntas nessa mesma toada que tentam identificar isso. Quão importante e quão significativa foi essa experiência de quase morte do paciente. E de que maneira a Universidade Federal de Juiz de Fora se associou a este grupo de pesquisa? Pois bem, como eu disse, esse trabalho se iniciou na Inglaterra e eles já há 3 anos vêm coletando esses dados de forma prospectiva dentro de um estudo multicêntrico, junto com pesquisadores dos Estados Unidos, da França, da Bélgica. E então, há 1 ano, o professor Fenwick, que não faz parte diretamente da pesquisa, mas é ligado ao professor Sam Parner, que é o coordenador da pesquisa. Ele visitou a cidade de Juiz de Fora através do ciclo de palestras em espiritualidade e saúde, e o Dr. Fenwick sugeriu que a universidade, por ter um núcleo de estudos em espiritualidade e saúde, o NUPES, da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenado pelo professor Alexander, que pleiteasse a participação nessa pesquisa, que era uma pesquisa que se beneficiaria de ter uma participação no Brasil e numa universidade em que tinha tantos profissionais dedicados ao estudo da ciência, da saúde, da espiritualidade, pudesse pleitear essa participação. Assim nós fizemos, começamos já no ano passado a pleitear essa participação, nos inscrevemos junto ao professor Sam Parner, mostramos os nossos recursos possíveis, tanto humanos quanto materiais, e após algumas conversas e trocas de informação, a Universidade de Southampton e a Universidade de Stony Brook, que é onde está o professor Sam Parner atualmente, que é localizado em Nova York, ele nos garantiu a participação, nos auxiliou na busca de fomento de dinheiro para realizar a pesquisa, e a Universidade Federal de Juiz de Fora também sempre nos deu apoio integral e vem nos ajudando muito fortemente a participar desse importante estudo. Quantos profissionais estão envolvidos na pesquisa na Universidade Federal de Juiz de Fora? Bom, atualmente nós temos 4 professores diretamente ligados das diversas áreas, professores
tanto da medicina, quanto das cadeiras básicas da fisiologia e também das humanas, da filosofia e da psicologia. Além disso, temos 4 alunos bolsistas que também participam diretamente na coleta de dados que é incessante, diária nos hospitais da cidade. Independente de convicções religiosas ou não, nós temos que nos colocar como pesquisadores. E a pesquisa, apesar de tocar num assunto filosófico e até mesmo religioso, não há como negar isso, mas é uma pesquisa científica, que busca parâmetros e formas de se mensurar o mais empíricas e científicas possíveis. Então nós nos colocamos dessa forma. No nosso núcleo existem pesquisadores tanto religiosos ou não religiosos, espíritas ou de outra religião e até pesquisadores céticos, que trocam informações e conduzem a pesquisa da forma mais científica possível. E a forma de se encarar esses questionamentos e, como você bem disse, esses preconceitos é ser o mais rigoroso possível na ciência. E é isso que a gente está buscando fazer. E na sua experiência clínica, você destaca algum caso de pacientes que tiveram experiência de quase morte? Eu tenho 2 casos que me marcaram. Um de uma experiência de fora do corpo e outro de uma experiência de quase morte. O primeiro caso, eu era recém-formado, estava no primeiro ano de residência, fazia na época cirurgia geral, e internou no meu leito uma paciente muito difícil, paciente com alto grau de depressão, mau relacionamento com a família, um mau relacionamento com o médico. Ela estava ictérica. O que é isso? Ela estava toda amarela, né, o amarelão, que os leigos chamam, com um problema ou na vesícula, um cálculo, nós não sabíamos muito bem, os exames não conseguiam mostrar muito bem. E ela é muito difícil, revoltada, mas aceitou a cirurgia porque ela estava se sentindo muito mal, com vômitos, funcionamento intestinal prejudicado e muito ictérica, amarela. E ela foi submetida a uma cirurgia. E durante a cirurgia, como às vezes acontece, nós comentamos 2 coisas foram comentadas na cirurgia. A primeira, sobre o quão difícil aquela paciente era, o quanto ela nos incomodava, o quanto passar visita nela era pesaroso para os médicos, pois ela sempre questionando e sempre reclamando de tudo e de todos. E a segunda coisa é que a doença dela era um câncer irressecável. Não pudemos fazer nada na cirurgia naquele momento e nós só comentávamos, coitada, não tem muitos anos de vida, não tem muitos meses de vida, que vida terrível essa paciente terá. E no pós-operatório, surpreendentemente, essa paciente se mostrou outra pessoa. Ela se mostrou animada com a sua recuperação, com a vida e quis se recuperar o mais prontamente possível. À alta, eu já percebendo essa mudança dela, imaginei que ela estivesse achando que tivesse sido curada. E fui explicar para ela. Me aproximei dela e falei, olha, antes da senhora ter alta, eu queria conversar com a senhora, explicar a situação da senhora. Ela falou assim, doutor, não precisa explicar nada. Durante a cirurgia, eu vi e ouvi tudo que vocês contaram. E eu entendi minha vida. Pode deixar. E ela foi embora. E aquilo me marcou. Nós conversamos com o anestesista. E naquela época eu não conhecia esse nome, experiência fora do corpo. Ficou como uma anestesia talvez mal feita, o paciente tem ouvido. Mas foi algo que marcou muito, principalmente essa transformação. Essa transformação de atitude, essa transformação de enfrentamento da vida num momento tão crucial e de proximidade do desencarne dela. Esse foi um caso. E anos depois, agora no ano passado, quando o professor Alexander me fez o convite para integrar o grupo que fizesse a OERA, ele precisava de alguém que estivesse dentro dos hospitais, pois eles ficam mais nas cadeiras e eu que tenho mais atuação nos hospitais. Ele me convidou para fazer parte dessa pesquisa e eu fiquei de pensar. Falei, quem sabe, será que é interessante, será que não é? Será que eu vou enfrentar preconceitos, como você bem disse? A minha conduta científica até então não era nada voltada para esse lado da pesquisa. E eu tive uma paciente, me chamaram num domingo à tarde para atender uma paciente, me ligou um colega de outro grupo, que era paciente de um outro cirurgião, mas no domingo à tarde ninguém estava sendo localizado, nenhum outro médico que pudesse fazer determinado procedimento estava sendo localizado e eu estava saindo para almoçar com a minha família e falei, não, vou ter que atender o chamado. Paciente que estava na beira da morte e com líquido comprimindo o coração, precisava ser drenado o líquido.
Cheguei na beira do leito da paciente, a paciente já estava agonizando, precisou ser entubada e sedada naquele momento, e eu não tive contato, não cheguei nem a conversar com ela. E ela foi entubada e teve uma parada cardíaca naquele momento da tentativa de intubação. Então eu precisei realizar o procedimento às pressas, de reanimação, massagem cardíaca e de drenagem do líquido. Inclusive teve que ser feita uma incisão, porque o paciente tinha dificuldades técnicas para ser feito com agulha, a agulha não chegava. Nós tivemos que fazer uma incisão e abrir a paciente durante a reanimação, foi uma reanimação conturbada, conseguimos evacuar o líquido. Depois de 10 minutos, aproximadamente 7 a 10 minutos, a paciente retornou à circulação espontânea, mas continuou ainda sedada e respirando por aparelhos, e eu fui embora. Chamei, nesse momento que ela já estava parada, eu chamei um residente para me ajudar. Esse residente veio, me ajudou e depois também foi embora. Nunca mais vi o paciente. Eu, 3 dias depois, voltei à UTI, essa doente já estava acordada. Quando eu cheguei na beira do leito dela, essa paciente encheu o olho de lágrima, me reconheceu e começou a balbuciar e dizer meu nome e falar: você salvou minha vida, eu vi tudo, eu vi que você me abriu, eu vi que você fez isso e aquilo, que você não era sua responsabilidade, mas que você veio me salvar, você foi um anjo, usou esses termos. E isso me deixou um pouco emocionado e até incomodado. Mesmo naquela época eu também não estudava muito experiência de quase morte, eu tinha tido o primeiro contato com o convite do Alexander e aquilo me despertou atenção. Primeiro por ter sido acabado de ter sido convidado a participar dessa pesquisa e segundo por estar vivenciando uma situação tão ilustrativa da experiência de quase morte. E essa paciente referiu, eu também não fiquei sabendo se alguém tinha contado, depois me falaram: doutor, desde que ela acordou ela só falava nisso, ninguém contou para ela que ela tinha sido submetida a esse tipo de procedimento, desse ou não. E depois, ela, durante vários e vários dias, ela referiu isso, que foi, que não foi feito, e foi interessante. Mais interessante ainda é que, anos depois, quer dizer, 1 ano depois, ela numa sessão de hemodiálise, em outro local, ela reconheceu o residente que me ajudou, que ela nunca tinha visto, que só a atendeu durante a parada e que foi embora depois. Ela já estava sedada, ela falou assim: você chama Dr. Silvio, que era o nome dele, você é cirurgião e ajudou o Dr. Leonardo durante a minha reanimação. Então esse sim me surpreendeu mais ainda. Ele veio me contar todo impressionado dessa situação. Então esse foi um caso que eu vivenciei e que me deu mais estímulo para participar da pesquisa. Que associação que você fez naquele momento entre o convite e a experiência vivida? É difícil não se fazer uma relação direta, né? Eu aceitei de pronto o convite para a pesquisa, aceitei o encargo e o ônus e os bônus que essa pesquisa trazem para o pesquisador e para o médico que atua na área da terapia intensiva, como eu atuo. E assim, eu acho que depois disso, acho que ninguém poderia recusar o convite, né, de tamanha coincidência, vamos dizer assim, dos fatos. Leonardo, muito obrigada por sua participação aqui no Seara Espírita. Eu que agradeço. Eu agradeço. É um prazer participar do programa Seara Espírita. O Seara Espírita fica por aqui. Para você, uma ótima semana.